Igreja é fruto de um incômodo de Deus em relação a esse assunto na minha alma. Já há algum tempo, e não pouco tempo, mas bastante tempo, eu vinha consultando a Deus com relação a esse dia. Você sabe quando você está esperando de Deus uma oportunidade e receber um sim de Deus para falar a respeito de um assunto que é muito importante para a vida da igreja? Pois nessa semana passada agora, na semana do projeto de vida com Deus, na quarta-feira, quando nós oramos colocando diante de Deus a nossa vida financeira, eu recebi esse sim de Deus. Na ocasião, quem estava pregando a palavra era o pastor André, e ele falou a respeito dos dízimos, das ofertas, e deu como que uma introdução. E eu disse à igreja: irmãos, no domingo pela manhã, nós vamos na ceia falar sobre esse assunto. Mas eu não poderia deixar o restante da igreja que não veio pela manhã, que veio à noite, sem receber essa palavra. E hoje à tarde também, no culto das 5 horas, o próprio pastor André também ministrou sobre esse assunto, porquanto a urgência do mesmo e também a relevância do mesmo pelo que tem acontecido na nossa nação. Eu queria que você abrisse comigo em Malaquias, capítulo 3, no versículo 6, Malaquias 3, no versículo 6 em diante. Malaquias 3, do versículo 6 em diante. O texto diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus continua sendo o mesmo em relação ao assunto que nós vamos tratar nessa noite. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí o profeta Malaquias diz: roubará o homem a Deus? Ele faz uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, nação toda. Será que realmente todos os filhos de Israel estavam fazendo isso? Com certeza não. Mas depois você vai entender por que ele diz nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. Senhor nosso Deus, eu peço, ó Pai, a Ti, que nessa noite eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para que eu não fale de mim mesmo, mas para que eu consiga transcrever em palavras aquilo que nessa noite Tu queres falar ao coração da Tua igreja. Senhor nosso Deus, nós precisamos entender definitivamente o que é e o que representa a nossa vida financeira diante do Teu altar, porque não entendendo isso, nós corremos riscos, e esses riscos são, ó Deus, grandiosos e perigosos. Por isso fala nesta noite ao nosso coração, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? A palavra que eu vou compartilhar com vocês nessa noite é fruto daquilo que Deus tem me incomodado já há alguns anos em relação à nossa igreja.
Mas assim como acontecia com alguns profetas, em que eles atormentavam a sua própria alma por ver a condição de Israel, mas esperando o tempo em que Deus lhes diria: agora abra a tua boca e fala, a mesma coisa eu tenho passado, irmãos, nesse sentido. E todas as vezes, né, que eu tenho orado e pedido a Deus: Senhor, envia provisão para a tua casa, eu sempre oro dizendo: Senhor, envia provisão para a casa do teu povo, porque havendo provisão nas casas do teu povo, haverá provisão na tua casa. E o que Deus tem me levado a ver e a perceber quando eu faço essa oração, é que, na verdade, o fator é inverso. Não é a prosperidade da nossa casa que traz prosperidade para a casa de Deus, mas é a prosperidade da casa de Deus que traz prosperidade para a nossa casa. O fator é inverso. E quantas vezes nós vemos através de Israel e daquilo que Deus mostrou através desse povo, cujo apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, ele diz: tudo foi relatado para testemunho nosso, para que nós entendêssemos como Deus queria e quer se relacionar conosco. Queridos, quando eu oro a Deus sobre esse assunto, tem me aparecido uma palavra escrita na minha mente, e essa palavra é infidelidade. Como nós vamos restaurar a bênção se houver infidelidade? Muitos cristãos, não são poucos, ainda não compreendem a importância dos assuntos relacionados a dinheiro e a bens materiais em relação à sua comunhão com Deus. Tem muito crente que acha o seguinte: o que tem a ver a minha comunhão com Deus com esse assunto de dinheiro? Eu não sei se você sabe, mas a palavra dinheiro é mencionada na Bíblia 140 vezes. A palavra ouro aparece na Bíblia 417 vezes. A palavra prata aparece na Bíblia 320 vezes. E tudo isso sem contar palavras como riqueza, herança, pobreza, e outras que se referem a bens materiais. E de longe, esse assunto é um dos mais tratados da palavra de Deus. E alguém ainda acha que isso não tem a ver no seu relacionamento íntimo com Deus. A única vez que Deus executou juízo no Novo Testamento, da mesma maneira que ele costumava fazer no Velho Testamento, ou seja, alguém morreu instantaneamente, a única vez que isso aconteceu, o fato envolvia dinheiro. Quando Ananias e Safira assentaram em seu coração enganar os apóstolos a respeito da venda de uma determinada propriedade, em que eles procuraram os apóstolos e disseram que estavam entregando todo o dinheiro da venda, quando na verdade não estavam. E Pedro ainda chegou a dizer: por que vocês deixaram que o inimigo, que Satanás assentasse isso no coração de vocês, para que vocês tentassem enganar ao Espírito Santo? Se vocês conservassem aquela propriedade, ou seja, não a vendessem, ela não continuaria sendo de vocês. Uma vez vendida, o dinheiro não pertencia a vocês. Então o erro, queridos, não foi que eles deram metade ou uma parte, mas o erro foi que eles tentaram fazer uma transação enganosa com os apóstolos. E quando Pedro falou isso para Ananias, assim como ele acabou de falar, Ananias caiu duro, morto na sua frente. Carregaram o corpo de Ananias. Daqui a pouquinho chega sua esposa, que não sabia de nada do que havia acontecido, e Pedro dá a chance a ela de falar algo que pudesse ser diferente do que o seu esposo falou. Mas ela falou exatamente a mesma mentira do esposo. E Pedro teve que dizer: olha, estão aí os pés dos homens que acabaram de carregar o corpo do seu marido, e eles vão fazer a mesma coisa com você. E ela também caiu morta na mesma hora. Irmãos, nós precisamos ver essas coisas e entender o recado que Deus quer nos dar nos dias de hoje. Muitos cristãos ainda não conseguem perceber como Deus vê essa relação que estabelecemos entre dinheiro e bens materiais na nossa vida. Tem muito cristão que ainda não sabe, ainda não consegue mensurar isso. E por isso não consegue enxergar o que acontecia no coração
de homens que puseram dinheiro e bens materiais em primeiro lugar no seu coração, e por isso coisas ruins lhes aconteceram, como essa que eu acabei de falar de Ananias e Safira, e como também Acã, lá no Antigo Testamento, quando Deus havia falado claramente através de Josué, que eles iriam invadir a cidade de Jericó, mas que de lá eles não deveriam tirar absolutamente nada. Que aquela primeira batalha, todos os despojos seriam consagrados ao Senhor. Então toda a prata, todo o ouro, todo o ferro, todo o bronze, todos os metais preciosos e semi-preciosos que fossem angariados naquela batalha, eles iriam para a casa do Senhor, como que consagrando a Deus as primícias da primeira grande vitória que Israel teve, assim que passou o Rio Jordão e entrou na terra prometida. E Deus foi muito claro. Se você abrir comigo lá em Josué, hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia, né? Porque é bom que a gente ampare a nossa palavra naquilo que a palavra de Deus nos diz. Josué, capítulo 7, versículo 10. Eu vou ler a partir do versículo 18 do capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Ou seja, cuidado com o que vocês vão fazer, porque o que vocês fizerem pode trazer maldição sobre todo o arraial de Israel. E aí vocês vão ficar confusos. Será que Deus está conosco? Será que Deus não está conosco? Versículo 19. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Ou seja, aqui está claro o que Deus está dizendo, né? E ele aí diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Ou seja, não ficou um pedacinho do muro de pé, caiu todo o muro. Alguém poderia dizer: houve um terremoto na região e deu uma balançada. Queridos, Jericó era uma cidade que nunca havia sido conquistado antes por exército nenhum. E naqueles dias em que Deus falou ao povo de Israel: vocês vão marchar durante 7 dias, vocês vão rodear uma vez cada dia, no 7º dia vocês vão rodear a cidade 7 vezes, que eu como se estivesse passando um filme na minha cabeça, eu vendo aquele povo rodeando calado, sem uma palavra. Eles receberam a orientação: não falem nada, e aquele povo lá do muro dizendo: o que vocês querem com isso? Vocês são loucos? Vocês já fazem 7 dias que vocês estão fazendo isso? O que vocês acham, que o muro vai cair assim só porque vocês estão rodeando? Aí alguém diria: esses são loucos judeus, eles são um povo de loucos, serve a um Deus maluco aí que eles falam que ouve e fala com eles e tal. Irmãos, eu fico pensando que dificuldade, mas eles obedeceram. 7 dias, depois no 7º dia, 7 vezes. E quando a gente obedece a Deus, tudo que Deus fala acontece. Pois no 7º dia, depois da 7ª volta, sem dizer nada, agora Deus disse: agora vocês gritem, mas gritem com muita força. Agora vocês toquem as trombetas com muita força. E o que aconteceu? Todo o muro caiu, mas Deus deu uma ordem: tudo que vocês conquistarem nessa batalha, toda a prata, todo o ouro e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor. Mas houve um homem chamado Acã, que ele pegou e escondeu debaixo da sua tenda aquilo que Deus disse para não tocar, para não pegar. E aí nós vemos no versículo 10 do capítulo 7, dizendo assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Por que Deus está falando isso, queridos? Porque eles saíram dali e foram atacar um lugar pequeno, um lugarejo, chamado Ai.
E Josué disse, olha, o lugar é tão pequeno que não precisa levar o exército todo para lá. Vai apenas uma parte e é o suficiente para que nós ganhemos essa batalha. E eles tiveram lá uma derrota, sabe, inexplicável. Morreram homens do povo de Israel. Eles viraram as costas para os inimigos e saíram correndo de medo de uma cidadezinha, depois de haverem eles conquistado a grande cidade inexpugnável de Jericó. Josué fica confuso, como Deus disse. Deus falou, se vocês não me obedecerem, vocês vão ficar confusos. Vocês vão trazer maldição sobre o arraial. E Josué foi para a presença de Deus e dizendo, Senhor, o que os inimigos agora vão dizer de nós? O nosso Deus nos abandonou, nós voltamos as costas para os nossos inimigos, perdemos uma batalha vergonhosamente. Aí Deus disse, Josué, por que você está assim? Não fica prostrado não, homem, levanta a tua cabeça. Israel pecou e violaram a minha aliança. Mas espera aí, querido, vamos analisar esse texto? Quem pecou foi apenas um homem, só um, chamado Acã. Por que Deus usa os verbos todos na terceira pessoa do plural? Quando ele diz, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Queridos, quando algumas coisas que a gente faz, elas têm o poder de abençoar um grupo de pessoas e têm o poder de trazer problemas. Quando nós, na nossa família, atenção homens, eu quero falar agora com os cabeças, né, do lar, da família. Quando você comete um erro, queridos, invariavelmente seus filhos acabam pagando a conta. Sua esposa também. Eles são envolvidos nesse erro. E vice-versa também, o mesmo acontece com a esposa em relação à sua família. E aqui Deus está dizendo que uma nação inteira estava sofrendo por causa do pecado de um homem. E esse pecado envolvia bens materiais, envolvia dinheiro. Porque ouro, prata, bronze e ferro eram as moedas utilizadas naquela época. Queridos, o que está acontecendo hoje com o nosso país? Qual é o motivo hoje de nós estarmos passando por uma crise que já dura quase 3 anos? Se não é outra coisa, senão corrupção e roubo. Queridos, nós não temos nenhum motivo para estarmos passando por essa crise. Nós somos uma das nações mais ricas desse planeta. Nós temos riquezas aqui incalculáveis. Uma delas é o clima, porque temos um clima tropical num país de extensão continental. 40% das terras ainda não agricultadas, mas agricultáveis do planeta estão no Brasil. 40% das terras que ainda não foram agricultadas, mas são agricultáveis, estão no Brasil. Nós temos petróleo, nós temos ferro que dura 500 anos aproximadamente, a jazida de Carajás. Nós temos alumínio, nós temos cobre, nós temos manganês, nós temos ouro, nós temos prata, nós temos petróleo e nós temos o maior aquífero do mundo que passa debaixo do nosso país, chamado aquífero Guarani. Por que a gente está passando essa crise, queridos? Por quê? Por causa de infidelidade. Os nossos governantes foram infiéis e roubaram a nação toda. Nossos recursos foram parar em bancos estrangeiros. As obras que era para acontecer aqui na nossa terra foram realizadas em outros países para nunca mais recebermos esse dinheiro. Porque o dinheiro que foi levado para lá pelo BNDES, ele foi ida sem volta.
Todos os dias nós somos assodados quando assistimos em casa a TV e o noticiário com uma notícia nova de algum dinheiro que foi achado, como 51 milhões dentro de um apartamento de um só político. Todos os dias tem delação, todos os dias tem roubo, corrupção. Irmãos, nosso país hoje sofre a crise da infidelidade. Agora, qual é a diferença entre um ímpio que é infiel como governante de uma nação, ou de um povo, ou de uma cidade, ou político em qualquer lugar que seja, e aquele que conhece a palavra de Deus e é infiel para com Deus, no que tange à administração dos bens que têm chegado às suas mãos? Qual é a diferença entre o ímpio, que faz isso não conhecendo a palavra, e o crente que faz conhecendo a palavra de Deus? A única diferença que eu consigo enxergar é que o crente, para ele, terá mais vigor da parte de Deus com relação a isso. Porque quando o ímpio faz esse roubo, esse desvio, essa corrupção, ele faz aquilo que lhe é próprio por ignorância da palavra e por ser ele governado por demônios na sua mente e no seu coração. Mas quando o cristão faz isso, conhecendo a palavra de Deus diz que vai chegar o tempo em que o juízo vai começar pela casa do Senhor, como Pedro escreveu, dizendo, não fiquem apavorados, porque o juízo vai começar pela casa do Senhor. Como nós vamos orar, clamando a Deus, como temos clamado aqui, queridos, para uma mudança da nossa cabeça, da nossa governança brasileira, se nós, como cristãos, não consertarmos primeiro a nossa vida? Deus tem falado, queridos, ao meu coração, que a infidelidade dos nossos governantes só pode ser repreendida através do testemunho de fidelidade da igreja. Não tem outro caminho. Porque se Deus estabeleceu a igreja como sal e como luz nessa terra, o que Deus quer usar, o instrumento que Deus quer usar para alcançar a nossa nação, é justamente a igreja. Há dias atrás eu estava falando à igreja sobre a experiência da Coreia, quando uma igreja de 3% de crentes naquele país, 3%, mas de homens e mulheres fiéis a Deus, começou a orar por aquela nação. Quando aquela nação estava mergulhada numa crise sem precedentes, 80% da população da Coreia do Sul, não estou falando da do Norte, a do Sul, 80%, quando terminou a guerra entre as duas Coreias, 80% estava morando em favelas. Mas havia uma igreja lá, 3%, 3%, irmãos. No Brasil nós somos mais de 35%. Começou a orar. Mas é uma igreja, queridos, que começou também a testemunhar a respeito daquilo que Deus pode e quer fazer através de uma igreja que é sal e é luz nessa terra. Muitas têm sido, querido, as desculpas esfarrapadas que alguns crentes têm dado para roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas, como lemos lá em Malaquias. Roubará o homem a Deus? Irmãos, qual é a única coisa que o homem pode roubar a Deus? A única coisa. Alguém aqui conseguiria roubar a glória de Deus? Alguém conseguiria roubar a majestade de Deus? Alguém aqui conseguiria roubar a onisciência de Deus, a onipotência de Deus? Ninguém, a gente não consegue roubar nada de Deus, irmão. Só tem uma coisa que a gente pode roubar de Deus, é o dízimo e a oferta. Só. Porque é a única coisa que nós temos dele nas nossas mãos. Agora pensa bem, se nós falharmos na única coisa que ele depositou em nossas mãos, como acontecerá com o resto? Eu vejo homens e mulheres de Deus até hoje dando desculpas esfarrapadas a respeito da sua situação de infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Há gente que diz assim, eu não dou dízimo porque o preceito do dízimo foi somente para o Velho Testamento. Essa é daquelas difíceis, né, de engolir, porque a Bíblia fala outra coisa, né? Não há um texto sequer no Novo Testamento que Jesus ou um dos apóstolos tenha eliminado
tenha isentado a igreja da responsabilidade do dízimo. Não há um texto sequer. Eu desafio qualquer teólogo a dizer assim: Jesus disse aqui, nesse texto, que não tem mais dízimo na igreja no Novo Testamento. Eu desafio. E não vai achar, porque não tem. Porque se tivesse, irmãos, eu seria o primeiro a dizer: Jesus abriu mão. Como, por exemplo, aquilo que Jesus revogou do Antigo Testamento, ele falou claramente. Ele disse, lá na lei de Moisés, o que prevalecia era olho por olho, dente por dente. O que o homem fizer, ele vai receber de troco. Mas eu vos digo, ameis uns aos outros e orai por aqueles que vos perseguem. Jesus cancelou esse olho por olho, dente por dente. Está cancelado. Agora, eu não vejo ele fazendo isso com o dízimo. Pelo contrário. Mateus capítulo 23, versículo 23. Eu costumo dizer que Jesus ampliou o conceito do dízimo. Ele ampliou. Ele não revogou, ele ampliou. Mateus 23, versículo 23. O texto diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Alguém diria assim: viu, Jesus não estava levando em consideração o dízimo que os fariseus, né, e escribas eles davam. Jesus não valorizava o dízimo. É mesmo? Vamos ler o versículo todo, antes da gente tirar conclusões precipitadas, né? Ele está dizendo o seguinte: e vocês negligenciam preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora olha o que ele diz: devíeis, porém, fazer estas coisas. O que ele está dizendo aqui, fazer essas coisas? Ou seja, dizimar. Dizimar do tempero, das mínimas coisas, do endro, do cominho, da hortelã. Vocês devem dizimar, vocês devem fazer isso. Devias, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas, ou seja, sem omitir aquilo que Jesus falou: justiça, misericórdia e fé. Sejam dizimistas, mas não deixem de entender que não é só a legalidade do dízimo que vai resolver o problema de vocês. Vocês também precisam manifestar na vida de vocês um novo conceito sobre misericórdia, sobre justiça e sobre fé. Porque aqueles homens ainda estavam no conceito do olho por olho, dente por dente. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que temos que apedrejá-la. E aí, Jesus, vai lá, diz aí agora. Se tu manda apedrejar, tu não tem amor. Se tu manda salvar, tu está desobedecendo a lei de Moisés. Jesus surpreende aquela turba e diz o seguinte: tudo bem, a lei diz que tem que apedrejar, está liberado. Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Olhou um para a cara do outro, como quem dizendo: e aí, quem vai? Ninguém se habilitou. Porque Jesus estava lançando um conceito do amor, mas ele não disse: vocês não precisam mais ser dizimistas. Ele disse: vocês têm que fazer. Façam, porém, o que vocês fazem quanto ao dízimo, sem omitir as outras coisas que vocês estão omitindo. O texto é claro, irmãos. O texto não deixa margens a dúvidas. Mas tem pessoas que dizem: não, eu não sou dizimista porque é para o tempo da lei. Mas quando fala de bênção, né? Aí você vai lá nos textos da lei, né? E começa a pronunciar tudo aquilo que Davi disse, que Moisés falou, que os profetas falaram, né? Aí está valendo, mas se é dízimo não está valendo. O Espírito Santo conhece cada coração. Tem gente que diz assim: eu não sou dizimista porque alguns pastores desviam, roubam o dinheiro da igreja. Querido, quem deixa de ser dizimista por causa do erro de alguns pastores, a única coisa que ele está fazendo é se tornar igual a esses pastores. Porque os pastores roubam da igreja. E essas pessoas que não são dizimistas roubam direto de Deus. Os dois são ladrões. Aí eu pergunto: eu conserto o erro de alguém cometendo um erro semelhante?
e justificando o meu erro através do erro do outro? É lógico que não. Lógico que não. Sem falar, queridos, que em relação à nossa igreja local, né, eu não posso responder pelas outras igrejas, não posso, mas eu posso responder por essa igreja que está aqui, né? Eu estava compartilhando com os irmãos que há mais ou menos 14 anos eu não toco no recurso da igreja, não manipulo, não contabilizo, não passa pelas minhas mãos. E nós temos uma tesouraria na igreja que faz todos os pagamentos. Há mais de 14 anos eu não faço isso. No início da igreja eu fui obrigado a fazer, sabe, porque ou eu fazia ou não tinha quem fizesse, né? E Deus me deu graça de fazer isso durante um período de aproximadamente 7 anos. E nesse período, queridos, eu sempre orei e pedi a Deus: Senhor, envia pessoas para essa área, porque eu não quero lidar com essa área. Eu quero me isentar dessa área. Hoje, queridos, a forma como nós tratamos dinheiro nessa igreja, como nós criamos um sistema de administração, se eu tentar subtrair algum recurso da igreja, vai ser impossível fazer isso sem que outras pessoas saibam. Eu já expliquei à igreja que nem a chave do cofre da igreja eu tenho. Se um bandido me catar aí fora e disser assim: vamos lá, o senhor vai abrir o cofre da igreja, eu vou dizer: olha, vai ficar ruim, vai ter que passar na casa de alguém aí. Porque se você me levar lá na igreja, eu não tenho a chave, eu não lembro mais a senha, não sei nada, eu não mexo nessa área. Eu vou contar com a misericórdia de Deus, dele acreditar que eu estou falando a verdade. Ainda mais com a fama que alguns pastores têm. Mas essa é a realidade, né? Eu estou aqui com funcionários da igreja sentados aqui que lidam nessa área. Se eu estivesse mentindo, eles diriam: o bispo está mentindo. Então você não tem razão para não ser dizimista nessa igreja, alegando que há pastores que são roubadores, né, da igreja. Tem gente que diz assim: eu não dou o dízimo na igreja, mas eu dou de outras formas e até ajudo algumas pessoas, né? Não há referência bíblica que nos ensine que o dízimo pode ser administrado pelo próprio dizimista. Não existe essa, me mostra essa referência, onde Deus diz assim: você pega o teu dízimo e faz com ele o que você quiser. Você faz obra de caridade, você ajuda fulano. Aonde é que tem isso na Bíblia? Todas as referências que há na Bíblia sobre dízimo remontam a levar aos pés da liderança da igreja. No Antigo Testamento, lá em Malaquias, onde lemos, casa do tesouro era a tesouraria dentro do templo, queridos. Era lá que é levado o recurso. No Novo Testamento, as ofertas e dízimos eram levados aos pés dos apóstolos. Não existia manipulação desse recurso através da própria pessoa que dizia: eu uso fazendo o que eu quero, porque afinal de contas eu é que vou administrar. Queridos, quando o dízimo foi ministrado pela primeira vez, quando não existia a palavra dízimo na Bíblia, a primeira vez que o dízimo foi ministrado foi através de Abraão. Abraão ele juntou um pequeno exército, né, de alguns homens que trabalhavam na casa dele, mais alguns trabalhadores da terra de Manre, terra essa que ele havia alugado para colocar o seu gado. Então ele contratou alguns homens para irem fazer guerra contra um dos reis que havia levado cativo o seu sobrinho Ló, juntamente com a sua esposa e com suas filhas, juntamente com todos os seus servos. Ló trabalharia como escravo para o resto da vida. Abraão se condoeu daquilo, ele reuniu um exército. Ele nunca foi homem de batalha nem de guerra, não tem histórico de Abraão ser homem de batalha, mas naquele dia, por amor a Ló, ele formou um exército e foi. E ele havia combinado com esses homens que ele daria para eles um valor por aquela empreitada. Quando voltou daquela empreitada vitorioso, porque ele venceu aquele rei, ele trouxe de volta o seu sobrinho Ló, ele trouxe tudo que Ló perdeu e ainda trouxe as riquezas que foram roubadas de Sodoma e de Gomorra. O que ele fez? Primeira coisa, ele pegou o recurso e começou a administrar. Eu quero que você abra comigo em Gênesis 14. Primeira vez que se fala de dízimo na Bíblia.
Gênesis 14, versículo 18. Olha o texto. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote de quem? De quem que ele era sacerdote? Do Deus Altíssimo. Ele era um sacerdote de Deus. E abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia. Não havia ainda instituição do dízimo. Não havia ainda na lei de Moisés sido instituído o dízimo. Mas a primeira referência de dízimo é uma batalha que aconteceu. Abraão pega o dinheiro e tira dízimo daquilo tudo que eles trouxeram de volta e entrega para um sacerdote. Isso está nos dando um recado, né? Não é para a gente administrar. Ele não podia. Abraão não era um homem bom, um homem de Deus, um homem justo. Abraão não era um homem que gostava de ajudar as pessoas, ou só a gente gosta de ajudar as pessoas e Abraão não. Queridos, essa desculpa de que eu vou ajudar as pessoas com o meu dízimo, ela é antibíblica e esfarrapada, como todas as outras demais. Ele leva para a mão do sacerdote. E o que ele faz com o restante do dinheiro? Ele simplesmente paga quem foi com ele e pega o restante que era de Ló, devolve para Ló seus bens, e o que sobrou, ele devolveu para o rei de Sodoma e de Gomorra. E disse: eu não quero ficar com nada. Nada. Mas mesmo não ficando com nada, ele tira o dízimo. Queridos, isso é um recado para nós hoje. Tem gente que diz assim: eu não sou dizimista porque eu não concordo com a forma que a direção da minha igreja local aplica os recursos financeiros. Partindo dessa premissa, né, significa que se alguém não concorda, é porque não confia. Né? Como alguém permanecerá numa igreja onde ele não confia na justa aplicação desses recursos? Eu sugiro a tal pessoa que escolha, que ache uma igreja onde você concorde, porque essa igreja está te fazendo mal. Essa igreja está te fazendo pecar contra Deus. Procure uma igreja onde você concorda com a aplicação dos recursos lá e fique lá e dê dízimo lá. Mas, na verdade, queridos, quando isso acontece, é porque o coração está contaminado. E ninguém vai conseguir servir satisfatoriamente a Deus se não confia na liderança que está estabelecida por Deus nessa igreja local. Além disso, não há nenhuma referência bíblica que respalde tal atitude. Tipo, entregue somente o seu dízimo se você concordar com tudo que está sendo feito na igreja nessa área. Não tem essa referência bíblica. Simplesmente manda trazer a casa do Senhor. Ponto. Mas se o pastor não estiver usando adequadamente, querido, você está tentando dizer que você é mais justo do que Deus? Que você entende mais de justiça do que Deus? Fica tranquilo, porque o Deus a quem você serve, Ele é tão justo e Ele julga segundo o coração. Se um pastor não estiver administrando adequadamente os recursos que chegam à casa do Senhor, se ele estiver fazendo isso fraudulentamente, conselho que eu te dou: entregue o teu dízimo e deixa esse pastor nas mãos de Deus. Deus lidará com ele. Deus não levantou ninguém, nem outorgou a ninguém a autoridade de ser juiz nesse caso, porque se tivesse, estava registrado na palavra de Deus. Sem falar aqueles que tentam enganar a Deus dizimando apenas parte da sua renda. Aí eu vou com você em Provérbios, capítulo 4, aliás, capítulo 3, Provérbios, depois de Salmos, capítulo 3,
Você lembra lá no texto que a gente leu de Abraão? Abraão de tudo entregou para Melquisedeque o dízimo. De tudo, não de parte, de tudo. Provérbios 3, versículo 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de quase tua renda toda. É isso que está dizendo aí? De parte da tua renda? Da maior parte da tua renda? Não. Qual é a palavra que aparece aí? Toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então tem coisas aqui, queridos, que a gente precisa aprender, que são conceitos. Primeira coisa, quando eu entrego o meu dízimo, eu estou honrando a Deus. O dízimo é um conceito de honra. Eu honro a quem merece honra. A outra coisa que nos mostra o texto é que Deus quer receber de nós primícias. Primícia significa o melhor. Quando o povo de Israel levava ovelhas e bois para dizimar aos sacerdotes, existia uma lei estabelecida por Moisés que esse fato aconteceria da seguinte maneira: eles iam fazer os rebanhos passarem sobre uma porta estreita, no local que só passava um animal de cada vez, e eles iriam contar: 1, 2, 3. Quando chegasse no 10º, esse é do Senhor. Mas essa é a minha melhor vaca. Essa é a minha vaca premiada. Não podia trocar. Não podia substituir por outra. Porque dízimo dos animais era insubstituível. Não podia haver troca. Mas e se fosse da colheita? Todo mundo sabe aqui, quem entende um pouquinho de plantio, né? Que quando você planta num campo bem grande, há partes daquele campo que produz alimentos melhores e outros piores, de acordo com a umidade e uma série de outros fatores, né? É muito comum quem planta uma grande plantação de milho, né, ter uma parte lá que as espigas ficam bonitas assim, e uma parte que nem tanto. Mas da colheita, Deus permitia que separasse uma parte se quisesse fazer uma troca. Por quê? Porque as sementes iriam sair dali para plantio da próxima safra. Então, na hora de entregar o dízimo, se ele tivesse reservado uma determinada parte para entregar a Deus como os 10%, e aquela parte fosse dos melhores frutos, como estou dando exemplo aqui do milho, do trigo, né? Ele dizia: Senhor, mas eu preciso dessas sementes para plantar as melhores para a safra do ano que vem. Era permitido a ele resgatar essa parte do dízimo, colocando em cima 1/5, que significa 20%, ou seja, se eu vou apanhar de volta o que pertence a Deus, eu tenho que acrescentar 20%. Isso nas sementes do campo. Queridos, tem gente hoje que não sabe primeiro o que é honrar a Deus com a sua fonte de renda. Quando você honra alguém, em primeiro lugar, você tem que fazer com alegria, né? Ninguém honra o outro por obrigação. Eu fui obrigado a honrar fulano, sabe, porque eu não quero. Eu não gosto de Beltrano. Isso não é honra. Honra é com alegria. Por isso a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Segunda coisa é primícia, irmãos. Queridos, eu vou falar para você qual é o meu sentimento sobre dízimo. Desde que eu me converti e comecei a viver experiências com Deus nessa área, eu tenho uma alegria tremenda de trazer meu dízimo. E ao mesmo tempo eu tenho uma responsabilidade que eu entendo que não pertence a mim. Eu não sei quanto a você, eu vou falar de mim. Quando eu estou com alguma coisa que não é minha, na minha mão e pertence a outro, eu fico aliviado quando eu pego essa coisa e digo assim: querido, está aqui, estou devolvendo. Você se sente assim? Aliviado quando você devolve alguma coisa que não é teu? É assim que eu me sinto quando eu entrego meu dízimo. Primeiro alegre, depois aliviado, porque eu fiz aquilo que eu deveria fazer. E eu faço isso, queridos, com as primícias. Eu não consigo, sabe, pegar o meu dinheiro, o meu salário todo mês e sair primeiro pagando, gastando, sabe, e depois, no final, se sobrar alguma coisa, queridos, eu não consigo fazer isso. De um tempo para cá, nós temos enfrentado lutas tremendas aqui na igreja, na área financeira.
E só não estamos piores, queridos, porque nós temos uma administração muito séria com o dinheiro da igreja. Durante o período que a crise não estava instalada no Brasil, nós fizemos um caixa. Eu segui a orientação do administrador José, que administrou o Egito no tempo das vacas gordas e no tempo das vacas magras. Ele mandou guardar 20% de tudo, porque ele sabia que viriam os 7 anos de fome. E nós já estamos em 3 anos, queridos, aqui de crises no Brasil. E até hoje todas as contas da igreja foram pagas rigorosamente em dia. Mas às vezes tem semanas aqui que alguns salários, dos pastores, a gente joga para outra semana. Já chegou dias em que meu salário atrasou 10 dias. Mas eu tinha lá na minha conta alguma coisa, então o que eu faço? Eu adianto o meu dízimo. Porque eu penso assim, se eu adiantar, eu vou ajudar a pagar as contas dos salários dos outros irmãos na igreja, porque aqui a gente tem uma prioridade, paga primeiro os que recebem menos, e deixa os que recebem mais por último. Mas eu estou falando isso para você entender como é que eu trato esse assunto de dízimo na minha vida. Mas tem gente que, por exemplo, ele tem um salário, mas ele tem uma outra renda por fora do seu salário. O salário é fixo e a outra renda não, é variável, de acordo com a situação de venda ou qualquer coisa assim. Ele é dizimista do salário, mas não é dizimista da variável, da fonte variável. E ele acha que está fazendo uma média com Deus. Não, do meu salário, da minha renda, o restante não é renda. Tem pessoas que às vezes dizimam da parte menor e roubam a Deus na parte maior. Tem pessoas que fazem um negócio bom. Não, mas esse negócio eu não estava esperando, foi uma coisa extra. Então não preciso dizimar. Quem disse? É das primícias de toda a tua renda. Tem gente que termina um contrato de trabalho, recebe lá uma rescisão, né, pelo seu contrato que encerrou. Não, isso não tem nada a ver com o meu salário, isso não é salário, isso é rescisão. As primícias de toda a tua renda. Tem gente que vende uma propriedade, às vezes vende bem vendido, né? Num período de crise, mas consegue um preço assim, abençoado de Deus. Mas não tem coragem de dizimar. E o que isso tem causado à igreja, irmãos? Tem causado o mesmo prejuízo que Acã causou. Vidas morreram por causa daquela atitude de Acã. Mas Deus não foi muito rigoroso com um homem só? Afinal de contas, foi só ele e outros tiveram que pagar. Isso é para você ver, queridos, o que Deus estava tentando nos ensinar com isso aí. Deus não foi muito rigoroso com Ananias e Safira, afinal de contas, né, a igreja estava começando justamente porque a igreja estava começando e já começava torta. Diz o texto lá, de Atos 5, de 1 a 11, que fala da experiência da Ananias e Safira, que depois que os dois morreram, houve um grande temor sobre toda a igreja. Eu tenho certeza que naqueles dias todo mundo era dizimista naquela igreja. Mas nós seremos dizimistas pelo terror de Ananias e Safira, ou porque honramos a Deus com as primícias de toda a nossa renda? Afinal de contas, o nosso lar é abençoado porque a casa de Deus está abençoada, ou nós somos abençoados nós abençoamos a casa de Deus? Qual é a relação? Segundo Ageu, a casa de Deus abençoada abençoa a minha casa. Porque o profeta Ageu disse, vocês esperavam muito e eis que veio a ser pouco. Por quê? Porque cada um corre por causa da sua própria casa, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Subi o monte, trazei madeira, edificai a minha casa, e aí vocês vão ver que o campo vai voltar a produzir, os animais vão voltar a se reproduzir, tudo vai acontecer. Deus teve que fechar os céus. Irmãos, esse assunto de dinheiro é complicado. Tem gente que ainda não entendeu isso. Por isso Deus, no texto bíblico diz, provai-me nisso. Imagina, o Criador do universo se colocar à prova pela poeira cósmica que somos nós. É porque o assunto é importante, irmãos. Se não fosse, ele não teria feito.
Maná caindo no deserto. Todos os dias começou a cair um maná, tipo um pão, tipo uma casca, que formava na relva de manhã. Eles tiravam aquilo e comiam, e aquilo os alimentava. E Deus deu uma ordem àquele povo de Israel: vocês vão todos os dias tirar o suficiente do dia. Quando chegar na sexta-feira, vocês vão tirar o suficiente para a sexta e para o sábado, porque no sábado vocês não vão recolher o maná, é o dia do Senhor. Irmãos, o povo de Israel é complicado, irmão. Ô, fulano, olha só, eu sei que Moisés mandou a gente tirar sol do dia, mas vai lá que amanhã esse troço não cai. Quer saber? Seguro morreu de velho. Vamos pegar para 2, 3, 4, 5 dias. O que aconteceu com todo o maná que eles pegaram a mais no dia seguinte, irmãos? Deu o quê? Ué? Deu bicho. E por que o que eles pegavam na sexta para comer no sábado não dava bicho? Será por quê? Coincidência? Será que o fato deles terem recebido e colhido esse maná até o dia em que eles fizeram a primeira colheita e o maná simplesmente parou de cair, isso foi coincidência? Não, irmãos. Nem o bicho era coincidência e nem o cessar do maná depois da primeira colheita. Era a provisão de Deus. Queridos, para encerrar, quando eu sou dizimista, eu estou dando um recado através do meu dízimo. E quando eu não sou, eu também estou dando um recado. A minha atitude de dizimar fala alguma coisa, e a minha atitude de não dizimar também fala. Quando eu sou dizimista, querido, eu estou demonstrando primeiro que eu creio em Deus, e por isso eu obedeço a sua palavra. Eu estou dando um recado: Senhor, eu creio em Ti, e vou obedecer a Tua palavra. A segunda coisa que eu estou dizendo: Senhor, eu confio na Tua provisão, por isso que eu sou dizimista. Porque eu sei que não há de me faltar nada, porquanto a Tua palavra garante isso. Mas quando eu não dizimo, querido, também estou demonstrando algumas coisas, estou dando um recado para Deus e para as pessoas. Primeiro, se eu não dizimo, é porque a minha fé não é suficientemente forte para que eu obedeça a Deus nesse quesito. Ou seja, eu não tenho fé suficiente para acreditar e obedecer a Deus nessa área. A exemplo disso, nós vemos o povo de Israel que creu em Deus quando lhes disse para pegar apenas o maná suficiente de um dia, e já houve uma parte que não confiava e pegou de 2, 3 dias. Eles não tiveram fé. A coisa também que acontece quando eu não dizimo é que eu não estou confiando na provisão de Deus a ponto de deixar esse recurso financeiro, abrir mão dele. Vai lá que faça falta. Então deixa eu primeiro ficar com ele. Mas a coisa mais terrível que acontece, queridos, é que quando eu deixo de dizimar, eu estou preferindo caminhar sem a ingerência de Deus nessa área da minha vida. Do tipo: Senhor, eu não vou dizimar, mas Tu também não tem compromisso comigo nessa área. Eu estou assumindo por minha conta e risco tudo que vai acontecer. Querido, a Bíblia diz que tudo aquilo que é consagrado ao Senhor, aquilo que é de Deus, o maligno não, isso não é consagrado a Deus. Como é que fica? Fica descoberto. Satanás tem poder? Tem. Ele pode fazer muitas coisas? Pode. Principalmente nos últimos dias, ele vai fazer assolações na terra. Vai fazer sinais, vai enganar os possíveis, se possível, os próprios eleitos. Mas tem uma coisa que Satanás não pode. Ele não pode tocar naquilo ou na pessoa que é consagrada a Deus.
E só tem uma forma de nós consagrarmos a nossa fonte de renda a Deus. Não tem outra. Você pode jejuar, orar. Você pode dedicar 24 horas por dia da sua oração. Se você não é dizimista, teu dinheiro não é consagrado a Deus. Porque a única coisa que consagra a nossa fonte de renda é o dízimo. Não tem outra. Queridos, isso é tão sério. Os judeus até hoje estão esperando a vinda do Messias. Eles não acreditam em Jesus como Messias. Mas eles entendem de dízimo, sabia? Judeu entende de dízimo à beça. E eles praticam o dízimo. Eles podem não acreditar em Jesus como Messias, mas eles creem no que Moisés falou e praticam o dízimo. Todo o ouro do planeta, a maior parte dele está na mão dos judeus. Isso é coincidência. Será? Um paizinho desse tamaninho, Israel, a maior parte do ouro do planeta está na mão dos judeus. Entra no Google e escreve assim: beneficiamento de pedras preciosas, lapidação de pedras preciosas. Aí depois você entra em imagens e você vai ver um monte de fotos de uns caras lapidando pedras preciosas, todos eles com um quipazinho na cabeça. Judeu. Eles controlam o mercado mundial de pedras preciosas. Se todos os judeus que há hoje nos Estados Unidos controlando ouro e pedra preciosa, se eles saírem dos Estados Unidos e levarem de lá as suas fortunas, eles quebram os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vai perder o lastro que eles têm de ouro e vão ficar com a sua economia em frangalhos. Mas por quê? Porque os judeus entendem que o dízimo pertence ao Senhor. E nós, que somos cristãos, temos às vezes dificuldade de entender isso. Irmãos, a crise só entra dentro da igreja se houver infidelidade por parte do povo de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se você prefere andar sem essa proteção na sua vida, não é só a proteção que você perde, porque ninguém pode servir a dois senhores. Se nós não conseguimos nem ser fiéis no menor, que é o dízimo, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, o dízimo é a parte mais fácil, querido. É a parte mais fácil. Existem coisas muito mais difíceis. Abraão era um homem de coração aberto, ele pagou o dízimo. Mas Deus pediu a ele algo pior, maior, mais profundo, mais difícil. Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem amas. Você só tem esse, tá, Abraão? E sacrifica-o a mim no monte que eu te mostrarei. Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil? Entregar o dízimo ou sacrificar o filho? Bispo, o dízimo é mais fácil. Pois é. Tem gente que não consegue fazer o mais fácil. Como fará se Deus lhe pedir algo mais difícil? Como servir a dois senhores? Se eu estou dividido entre servir a Deus e ser dominado por bênçãos materiais e recursos financeiros. Como que você acha que aconteceu o que aconteceu com Judas? Que vendeu o seu Senhor por prata. Por que você acha que aconteceu aquilo com Judas? Ele acordou num brilhante dia, teve uma ideia fantástica. Quanto deve valer o meu Senhor? Vou lá negociar com os sacerdotes. E aí? Eu sou um deles, ando com ele. Se vocês quiserem, tem negócio. E combinaram o preço. E Judas botou o preço em 30 moedas de prata. Como que sordidamente um homem vende o seu Senhor?
Como é que ele chega perto desse senhor na calada da noite e o trai com um beijo? Olha, aquele a quem eu beijar é ele. Podem agarrá-lo e prendê-lo. Interessante, né? Tudo isso envolve dinheiro. E tem gente que acha que dinheiro não tem nada a ver com a sua fé. Irmãos, está intimamente ligado. O amor ao dinheiro, que é capaz de impedir que alguém seja dizimista, é a raiz de todos os males. Você quer saber se um crente é liberto? O primeiro ponto é esse. Depois tem os outros. Depois tem a misericórdia, o amor, a fé, a justiça. Mas o primeiro ponto é dinheiro. E eu vejo tantos crentes que hoje ainda não são libertos e por isso não conseguem dizimar. Eu já expliquei, né? Quem tenta dizimar do que sobra, jamais terá sobras, porque a sobra é uma promessa de quem serve a Deus com as primícias. Sejam fiéis a mim, entreguem o dízimo e provai ministros, senão abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Tem gente que quer inverter, tem gente que quer, né, primeiro receber para depois ver. Não, primeiro você crê, obedece, depois você recebe. Esse é o prisma de Deus. Hoje de manhã, queridos, eu propus à igreja que nós participássemos da ceia, mudando isso aí. Nossa igreja tem muito para fazer, a gente não está conseguindo avançar, e Deus me falou, não é por causa da crise. Se todo o povo desta igreja for fiel ao Senhor no seu dízimo e na sua oferta, não vai faltar recurso. Há um tempo atrás nós paramos a obra do nosso sítio, precisamos demais daquele lugar, porque estamos agora aí com o congresso de casais para acontecer em maio do ano que vem, estamos procurando um lugar e provavelmente vamos ter que fazê-lo aqui dentro da igreja. Todos os anos nossos jovens alugam um sítio e pagam caro, os nossos adolescentes também, nós precisamos de ter um sítio. Mas como? Só com um lugar no céu? Não. Precisamos ter a capela, que praticamente está pronta, faltando detalhes de arremate. Precisamos ter um refeitório e precisamos ter dormitórios. Pronto. O restante, a área de lazer, isso vem depois. Para nós, o mais importante, mas tivemos que parar essa obra. No ano de 2015 para 2016, nós paramos de construir o prédio da escola, que estava sendo mantido pela própria escola. Mas, por causa de inadimplência, situação difícil do país, paramos o prédio. Graças a Deus não devemos nada. O que está construído lá está pago. Mas o ano passado, nós demitimos 7 funcionários da obra aqui e a nossa obra teve que diminuir o ritmo. Porque se você tem funcionários, você tem que ter material para entregar para eles trabalharem. E eu disse ao diácono Jorge, querido, nós não podemos continuar com essa equipe grande, não temos material para fazer isso e daqui a pouquinho não teremos dinheiro para demitir esses homens. Por enquanto, a gente pode pagar a rescisão. E não é justo que eles saiam daqui sem uma rescisão. Todos eles receberam a rescisão. Mas com isso a obra diminuiu o ritmo. Nós estamos bem perto. Novembro agora queremos fazer a ceia lá em cima. A Santa Ceia de novembro, se tudo correr bem, vai ser feita lá em cima. Ah, vamos começar a usar o santuário direto? Não, vai ser só como fizemos um dia aqui. A ceia, depois a gente volta para cá. Para terminar o resto. Vamos fazer em dezembro a virada do ano 31 para 1º de janeiro lá em cima. Tudo muito precário, mas vamos fazer. Para reunir todo mundo no mesmo lugar. Não fazer aqueles montes de auditório que a gente faz aqui, né, no período de Ano Novo. No culto de Ano Novo. Mas o que está faltando, irmãos, para essa obra avançar é recurso. E Deus disse, fale com o meu povo, porque esse recurso está com eles. Muitos estão sendo infiéis. E isso está atrapalhando a igreja. O que tem acontecido é que aqueles que são fiéis estão vivendo um momento de provisão de Deus na sua vida. Isso é individual, Deus prometeu e Deus vai cumprir e está cumprindo. Mas a igreja como um todo acaba sendo prejudicada pelos acães. Por aqueles que não estão sendo fiéis, porque a parte que falta
nessa infidelidade é que tem feito a obra da igreja paralisar. Aí eu pergunto, como nós vamos orar a Deus para enviar recursos e para sarar a nossa nação da corrupção, se a igreja não corresponde? O juízo e a justiça começa pela casa do Senhor. Então eu quero nessa noite orar com a igreja e pedir que você restaure a sua vida nessa área, querido. Está chegando aí final do ano. Nós temos compromisso com os funcionários, pagar folha dobrada, de novembro e dezembro. Sem falar, né, que há um atraso de recursos que há 3 anos nós estamos tirando na nossa conta e agora não tem mais. Você imagina, suportamos 3 anos de crise por causa da prudência do seu pastor. E agora Deus me autoriza, meu filho, abra a sua boca e fale isso com o meu povo, porque eu quero abençoar esse povo, mas eu preciso que eles sejam fiéis em tudo, com toda a primícia de sua renda. Não parte dela, não um mês que eu achar que devo, não quando sobrar, mas com fidelidade. Porque Deus, esse é o ano do mover de Deus. Agora eu entendo o que Deus quer fazer nessa área da igreja. Temos 3 meses para mudar essa história e começar a ver um mover de Deus na vida da igreja. E eu começar a dar saldos positivos aqui, dizer domingo a domingo, irmãos, graças a Deus vencemos essa semana e conseguimos repor um pouco mais lá na nossa conta. Porque uma igreja desse porte não pode ficar com uma conta zerada. Não pode começar a trabalhar com especial de banco, pagando juros altíssimos. Não podemos fazer isso. E o que Deus tem falado comigo é, diga ao meu povo para restaurar a fidelidade, porque eu vou fazer grandes coisas no meio do meu povo. Eu quero fazer isso. E eu quero orar por isso nessa noite. Eu não quero envergonhar ninguém, eu não quero expor ninguém. Se você quer saber, eu não sei quem é dizimista nessa igreja e quem não é. Não sei. Não procuro saber, não averiguo. Até porque eu posso pregar essa mensagem com isenção. Porque eu aqui não estou mandando recado para ninguém, porque eu não sei mesmo. Eu só posso dizer da minha experiência. Você tem um pastor que é dizimista, que é ofertante, que participa de todas as campanhas, que não toca a mão no dinheiro que pertence à casa do Senhor e que tenta administrar da melhor maneira possível todo o recurso que chega à casa do Senhor. Isso eu posso te garantir. E tenho, como disse, funcionários aqui me ouvindo hoje, que lidam com essa parte. Se eu estivesse mentindo, eles diriam, o pastor está mentindo. Queridos, vamos restaurar essa área da nossa vida, porque de hoje a 3 meses, no final desse ano, Deus vai fazer coisas que você vai ver. Ele mandou você prová-lo, não sou eu que estou dizendo, Ele disse isso. Eu estou usando a palavra de Deus, provai-me nisto, se não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. E eu quero orar por isso nessa noite, por restauração da fidelidade, para que Deus possa restaurar essa área da nossa vida. Você crê nisso? Amém? Que Deus restaura a nossa vida. A palavra de Deus diz que Deus restaurou a sorte de Israel. E Deus pode restaurar a nossa sorte também.